Estamos aqui recebendo nesse momento aqui a cerimonialista Dulce Menezes. Bem-vinda. Gostaria, Dulce, que você falasse um pouquinho de você, como tudo começou, quanto tempo que está no mercado. Conta um pouquinho de ti. Primeiro, muito obrigada a todos. É um prazer imenso estar participando desse projeto maravilhoso, inovador. Eu iniciei como cerimonialista mesmo fazem 21 anos. Meu primeiro casamento, eu lembro data, 29 de maio de 99. Agora, antes disso, eu tinha uma bagagem muito grande, porque eu fui casada com um fotógrafo, então tudo começou ali. Na época não existia muito cerimonialista, era uma coisa assim bem restrita, então eu estava sempre ajudando, porque tinham poucas. E aquilo ali, quando eu iniciei a minha parte realmente dedicada e focada em cerimonial, eu já tinha essa bagagem gigante, já conhecia. E também tenho uma formação, porque eu sou nordestina, né? Então eu vim para cá, porque casei com paranaense. E nessa caminhada foi muito bom, porque eu sou arquiteta, então essa minha profissão me ajuda bastante, né, na leitura dos sonhos das noivas e ajudando no projeto, ajudando o produtor, se houver, porque o produtor também surgiu de uns tempos para cá. Na época era nós decoradores e nós e os decoradores que fazíamos tudo isso. Que bacana, Dulce. E hoje, como é que a gente poderia entender como ponto de partida para o orçamento do casamento? Qual é o ponto de partida hoje para um casamento, para o orçamento de casamento? Eu acho muito importante a gente começar por isso, porque eu digo sempre que a gente tem que começar pelo todo, né, João? E depois dividindo isso nos serviços. Eu acho que a primeira coisa, quando a gente vai fazer um casamento, quando a gente vai fazer uma viagem, quando a gente vai fazer uma reforma, é pensar no nosso orçamento, pensar no nosso todo. Geralmente, às vezes tem ajuda dos pais, às vezes tem ajuda, às vezes é só os noivos. Então, o que é que vocês têm de orçamento? Então, esse orçamento, o primeiro passo que vocês têm que pensar é que o local, ele define o orçamento. Nós estamos aqui nesse espaço, no Stella Basso. Então, o ponto de partida seria vocês definirem, obviamente, a lista de convidados e o local. Por quê? Porque o local ele envolve um aluguel, ele envolve o buffet em si, aquilo que é o buffet vezes o número de convidados, e envolve os serviços, que é o staff. Geralmente, a maioria envolve essas três coisas. O ideal seria que esses três serviços somados dessem 30% do nosso orçamento. Tem alguns que agregam alguma coisa. Alguns agregam a iluminação, alguns agregam todo o sistema de som. Então, obviamente, aí você pode se soltar um pouquinho e o local envolver 40%. Porque se você já for para os 50%, você querendo ou não, você tem um serviço grande pela frente. Você tem música, você tem fotos, você tem vídeo, você tem bolo, você tem doces, né? Então, a gente precisa ter esse ponto de partida. E definindo o local, o que é prioritário depois do local, o que é mais prioritário nesse momento? Então, definimos o local, está dentro dos nossos 30%, no máximo 40%. Quais seriam as prioridades, João? Isso. Seriam aqueles profissionais que se envolvem pessoalmente. O nosso celebrante, Isso. Se não for numa igreja, porque às vezes nas igrejas já tem o seu pastor, já tem o seu padre. Mas se for no local o celebrante, o músico, foto e vídeo, e a produção de cabelo e maquiagem da noiva, se ela quiser que essa produtora, se for um salão, ok, mas se você quiser que a produtora de cabelo e maquiagem venha até ela. Seja isso é o mais importante? Né? Não pela importância. Talvez até para a importância de você, noiva, que está assistindo, seja o seu vestido, talvez seja o seu bolo e os seus doces. Não é pela importância, mas é pelo envolvimento pessoal daquele profissional. Porque, por exemplo, quem faz a foto e o vídeo não pode estar em dois espaços. O decorador, sim. Talvez um decorador ele tenha estrutura de fazer 2, 3 eventos, depende da estrutura da empresa. Mas aquele músico, aquele fotógrafo, aquele celebrante e essa produção de cabelo e maquiagem, se é para acompanhar, só podem estar em um evento. Então, por isso que começamos por eles. E, Dulce, o que é mais importante avaliar nas escolhas dos profissionais? É uma pergunta difícil, né?
Eu acho que, obviamente, a gente falando de orçamento, a gente tem que considerar isso também. Mas isso não é tudo, né? Preço ou qualidade? Preço e qualidade, eu acho que tá. A gente tem que respeitar o nosso orçamento, mas a gente tem que saber se a gente, justamente consultando, né, avaliando um trabalho conjunto com a sua cerimonialista, para você avaliar profissionais que estão no mercado. Às vezes, estou no mercado há mais tempo. Não, às vezes tem pessoas que estão começando e são ótimas, não tem problema. Mas avaliar também, eu acho que uma coisa muito importante é a empatia. Porque, às vezes, você não aquele profissional tem uma... Principalmente esse que se envolve pessoalmente, como teu fotógrafo, teu músico. Às vezes, você gostou do orçamento dele e acha que ele é um bom profissional, mas não rolou aquela empatia importantíssima, sabe? Muito importante. Na minha área acontece isso, né? Você tem que ter empatia com o casal, você tem que se sentir bem. Exatamente, essa energia dessa química com a tua cerimônia. Eu digo sempre para as minhas cerimonialistas, para as minhas noivas, nós vamos juntas para o banheiro, você tem que me gostar, senão não adianta. É uma intimidade grande, né, que a gente vai tendo. O fotógrafo, ele está ali, ele tem que buscar aquele sorriso espontâneo dela, então tem que haver essa empatia. O músico para aquela energia, né? O celebrante para poder conseguir passar a emoção, e ele tem que sentir aquela energia. Então, acho muito importante a gente avaliar, obviamente, o nosso orçamento tem que caber na nossa planilha, que a gente estabeleceu, a qualidade, mas principalmente, ou também, tão quanto essa empatia, essa energia. Falando aqui com a Dulce Menezes, ela é cerimonialista, ela faz a organização do evento também. Aqui no nosso app aqui da Noiva On, se você noivo entrar ali, você também vai conseguir organizar o teu casamento ali. Ali tem uma plataforma que faz toda a organização do casamento, não dispensando a figura sua, mas ali ajuda, né? Ajuda a como começar, a como a ter noções, a curtir essa fase. Eu digo sempre para as noivas, sabe, João, que é muito rápido o dia. Então, o teu casamento, ele começa quando você é pedida em casamento. Porque o dia é muito rápido. Então, curta tudo. Vá nos apps, vá nas conversas, vá procurando fotos do seu vestido, da sua decoração. Curta tudo isso. E o dia, então? Às vezes, elas querem correr para a pista de dança. Eu digo, mas a pista de dança já é a reta final. Curta desde a hora que você acorda. Curta você se arrumando. Eu digo para o noivo, os pais também, porque a mãe da noiva é meio noiva. Eu digo, curta a sua conversa, o casamento da sua filha, ele chegando, o jantar, porque o dia é assim, ó, voa, rapidíssimo. Né? Dulce, o que você daria de orientação assim, importante quando aquele orçamento está apertado, limitado, ainda mais hoje, nessa época aí de crise e tal? Qual a tua dica? Olha, talvez, se for possível, talvez fugir dos meses mais procurados, que antes era até maio, hoje em dia é mais assim setembro, outubro, novembro, e os 2 primeiros finais de semana de dezembro, porque o terceiro já fica mais polêmico, mais perto do Natal. Tentar fugir do sábado, se for possível, né? Porque às vezes não é possível, porque a noiva tem convidados de fora, e se não é, ou então quer casar final de tarde, então numa sexta fica um pouquinho mais difícil. Então, talvez fugir desses às vezes reduzir um pouco o número de convidados também, né? E sempre, se bem que convidados, é sempre bom vocês terem em mente que convidem pelo menos 20% a mais. Porque depois, quando a gente fizer a confirmação de presença, é muito mais fácil a gente aumentar a nossa lista do que diminuir. Isso então, é importante, né, Dulce? Estou falando aqui com a Dulce Menezes, aqui. Nós estamos no Primeira Noiva On, aqui de Curitiba. Clica ali, entra ali no app, visite ali a feira online, confira todos os expositores, seus portfólios, a programação que nós estamos fazendo aqui hoje, vai ter amanhã também, hoje e amanhã, no dia 3 e dia 4. Você tem que se cadastrar lá, noivo, é rápido, é bem simples. Como eu falei ali no app, você pode fazer toda essa tua organização. Lá você vai conhecer a Dulce está lá também, faça a pergunta para ela, faça um orçamento para ela, veja a disponibilidade. Estamos à disposição. A disponibilidade de data. Não só a Dulce, como outros fornecedores estão lá no Noiva On. E mais uma outra. E qual seria uma dica importante para melhor conduzir essa fase hoje de preparação para grande dia? Qual seria a tua dica hoje? Eu notei ao longo desses meus anos de trabalho uma coisa assim que eu digo sempre para as noivas, né? Olha,
nós amamos esse assunto, nós mulheres. Os noivos, eles amam, às vezes um pouco menos. Então, de repente, eu notei que nunca brigavam e marcaram o casamento. Às vezes começaram a se atritar com uma coisa ou outra, por causa de gosto, por causa de orçamento, por causa disso. Então, de tudo isso, o mais importante é o amorzinho, não é? É o amor dos dois. Então, não tenha só esse assunto com ele. Às vezes, quando a coisa já está meio assim, um pouco tensa, pare um pouquinho, vão tomar um vinhozinho, agora já está meio difícil de sair, mas já está começando a liberar, ou então estão em casa mesmo, faça um jantarzinho, não tenha só esse assunto com ele, né? Converse, né? Como é que foi o teu dia, né, Dulce? De repente falamos sobre outras coisas para não, entendeu? E claro, curtir isso aí, mas curtir assim, sabe? Bem dosado, para de repente não ter só esse assunto e às vezes não causar um pouquinho de atrito, porque eu digo, porque é um sonho, né? É o sonho da mulher, é o sonho da mãe da noiva, mas existe aquela coisa, às vezes, o noivo ter milhões de outras preocupações e de outras coisas na cabeça que não é exatamente esse. Nos eventos que a gente participa, de feiras, né, tal, a gente percebe a presença do noivo, que ele está indo lá, muitas vezes naquela obrigação de ir, né? Porque não é ele que vai escolher aquele de lá, ele está lá, ele está acompanhando, tal. Mas você sabe que está até melhor um pouquinho, né? Tem noivos até porque hoje em dia, às vezes, elas médicas trabalham bastante, eles tomam uma dianteira, eles discutem, eles resolvem, eles que decidem, claro, eles que vão inicialmente nos primeiros contatos. Isso é muito legal, né? Mas é como uma tendência que está acontecendo, né? Mas é como eu digo, vamos saber dosar isso aí para que essa fase maravilhosa, porque como eu já disse que o dia passa muito rápido, então essa fase maravilhosa tem que ser muito bem curtida, né, João? Para poder ter essa lembrança de toda essa fase que antecedeu a tua data. E principalmente o dia. O dia, então, nem se fala. Você curta desde a hora que você acorda. E os eventos estão voltando, Dulce. Eles estão voltando, a gente informa, né, que São José dos Pinhais está voltando com os eventos, Colombo está voltando com os eventos. Que bom, que ótimo. Então, aquela noiva, aquele noivo que já escolheu o seu local, o seu espaço, que são nessas duas cidades, procure lá os decretos, vamos indo lá. Aos poucos, os municípios estão abrindo, né? Abrindo para esses eventos, e a necessidade é essa. E como nós estávamos falando anteriormente com a outra cerimonialista aqui, que 2022 vai ser um ano de muita procura. Eu acho que quando tudo isso tiver passado, quando a nossa tão sonhada vacina chegar, que pudermos fazer os grandes eventos, não com o novo normal, mas com o antigo normal, com toda a liberdade dos abraços, porque o nosso trabalho é abraço, é aglomeração. Então, quando tudo isso voltar, todo mundo vai querer muito fazer festa, né? Porque, como eu digo, a gente é tudo que no momento não pode, né? Porque a minha maior dificuldade, qual que é no meu trabalho? É conseguir que meus noivos jantem, porque todos querem abraçá-los, entendeu? Então, por isso que precisa e tudo isso passar para que a coisa volte a ser aquilo maravilhoso que sempre foi, né? Então, vai lá no app da Noiva On, procure lá Dulce Menezes, cerimonialista, converse, busque lá o que você necessita, qual é a tua data, que ela vai estar pronta para recebê-los ali, né? Com certeza estarei sempre à disposição, qualquer horário, eu digo sempre, o celular estando ali, eu não estando em reunião, eu estou sempre disponível para atender, para tirar dúvidas, para orientar. Eu digo sempre que é muito importante acho que em todas as áreas, eu passei isso para os meus filhos, é muito importante você amar o que você faz. Então, Dulce, qual é a referência que você dá de sua? Eu digo, olha, eu gosto muito do meu trabalho. Ama aquilo que você faz. Eu acho que eu tenho muito amor pelo que eu faço, né? E o nosso trabalho é servir, né? É isso aí. O nosso trabalho é proporcionar bem-estar, né, João? Isso mesmo. Dulce, eu agradeço a tua presença aqui, foi uma honra entrevistar você, passar teu trabalho aqui para o pessoal aqui, para as noivas, né, que estão nos vendo aqui através da Noiva On, né? Agradeço a tua presença. Muito obrigada, João. Foi um prazer muito grande e também uma honra ser entrevistada por você e participar desse projeto maravilhoso com a nossa querida Kátia. Que Deus abençoe e que dê tudo certo, né? Que vamos alçar grandes voos. Isso aí, grandes eventos para a gente.